Pessoal, bom dia. Então vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Tava aí com 2 semanas que a gente não gravava aula, né? Prova, a gente estava trabalhando aí as revisões. Então vamos começar hoje falando sobre o crescimento aí da população brasileira, tá? Capítulo 5 da página do livro de você, da página 125 a 129. Vou revisar aqui um pouco do que eu já falei para que a gente inicie essa nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, nós iniciamos, já falamos, tá, sobre população absoluta e relativa. Então, lembre-se, né, que a população absoluta é a população total de um país, de um lugar, de uma região, e a população relativa está ligada à densidade demográfica, né? Falamos sobre a distribuição da população mundial, o crescimento da população, teorias demográficas, tá? Teoria malthusiana, neomalthusiana e reformista, a nossa transição demográfica, como é que ela vem acontecendo, estrutura da população mundial, a estrutura econômica, tanto a população economicamente ativa, que é a PEA, e a PI, que é a população inativa, os fluxos populacionais, a migração e a xenofobia, o fluxo de refugiados no mundo, a população brasileira e suas origens, que foi o início do capítulo 5. Tudo isso que eu falei acima, pessoal, é do capítulo 4. Então, o capítulo 4 de vocês é essencial no estudo, porque ele é um capítulo que cai muita coisa no Enem, que ele fala de uma população mundial de uma forma geral. Mas a gente vai falar também dessa população brasileira, e na aula passada a gente já falou da nossa população brasileira, já falamos sobre a miscigenação, e a gente vai começar agora a falar, né, outros aspectos da nossa população. Gente, a gente vai falar sobre o crescimento da população brasileira. Primeiro, eu tenho um gráfico aí que mostra de 1872 até 2010. Em 1872, para você ter ideia, o Brasil só tinha 9,9 milhões de habitantes. A gente tinha pouquíssimos habitantes ainda. E aí, desde então, a gente começa a ter uma aceleração nesse crescimento populacional. E, gente, em pouco mais de um século, a população brasileira cresceu mais de 20 vezes. Poucos países do mundo tiveram um crescimento tão vertiginoso, né, tão rápido, né? Você vê que essa curva é bem ascendente, né? Então, o Brasil, em pouco mais de um século, cresceu 20 vezes a sua população. Vamos entender o porquê que isso aconteceu, tá? Eu tenho aí, tá, dois aspectos que influenciam no crescimento de uma população, de uma forma geral. Primeiro, eu tenho o crescimento natural ou vegetativo. Só para lembrar, porque a gente já falou sobre esse assunto, é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Isso vai influenciar no crescimento de uma população. E, gente, isso é somado ao saldo migratório. Ou seja, eu vou pegar a diferença entre os imigrantes e os emigrantes, para poder eu ter também essa relação. Então, eu vou ter a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E eu também tenho que fazer essa diminuição aí entre imigrantes, que são aqueles que chegam, e os emigrantes, que são aqueles que saem do país, para eu chegar até o número absoluto da população, tá? E aí, gente, o saldo migratório até influenciou no crescimento do Brasil, mas o que influenciou diretamente nessa população brasileira foi a questão do crescimento natural ou vegetativo. Você vê no gráfico aí, eu tenho a taxa de natalidade e eu tenho a taxa de mortalidade por períodos. A gente vai ver essa relação do gráfico nos próximos slides, tá? Então, para início, tá, pessoal? Para início aí dos slides, a gente vai contar um pouquinho da história aí do Brasil em relação a esse crescimento. Primeiro, nas primeiras décadas do século passado, esse crescimento natural, ele foi constante. Então, assim, não teve um crescimento tão grande. Por quê? Porque eu tinha uma taxa de natalidade muito elevada. Então, as primeiras décadas do século passado, eu tinha uma taxa de natalidade elevada, 4,6%, enquanto eu tinha também uma taxa de mortalidade elevada. Então, taxa de mortalidade elevada, taxa de natalidade elevada, a gente não tinha um crescimento tão grande. Acabou sendo uma constância. Eles não cresciam tanto, tá? Então, assim, em 1900 eu tinha, por exemplo, aliás, a mortalidade era alta, 2,8 em 1900 e 2,6 em 1920. Observe que essa taxa de natalidade também, essa taxa de mortalidade era muito alta. Então, eu tinha uma natalidade alta, mas tinha uma mortalidade alta. Ou seja, a gente tinha um equilíbrio no crescimento populacional brasileiro. Ok até aí? Então, vamos lá. Por volta de 1940, aí sim, a gente começa a ter um crescimento maior. Há um crescimento maior, né, natural da nossa população. Primeiro,
houve uma queda da mortalidade. Veja que a partir de 1940, pessoal, a gente tem condições médicas melhores, eu tenho a descoberta de novos medicamentos, eu tenho a descoberta de vacinas. Então, muitas doenças acabaram sendo controladas. Por isso que a população brasileira começa a crescer, porque eu tenho uma taxa de mortalidade baixa. A natalidade continua alta e eu tenho agora uma mortalidade baixa. Também porque eu tinha serviços de infraestrutura melhor, né? Eu já estou falando aí de uma população que já começa a ir para a cidade, essa população já começa a sair do campo, está indo para a cidade, e eu tenho, por exemplo, fornecimento de água tratada, coleta de lixo e esgoto. Então, tudo isso fez com que a nossa taxa de mortalidade baixasse. Ou seja, as pessoas não morriam por qualquer coisa mais. Doenças que antes as pessoas morriam facilmente, agora essas pessoas não morrem mais. Então, isso foi uma condição muito especial. Por isso que eu tenho uma queda da mortalidade e um aumento do crescimento natural. Com a mortalidade em queda, pessoal, e essa natalidade elevada, o crescimento natural brasileiro deu um grande salto. Pra você ter ideia, né, a gente atingiu 2,9 em 1960. E no início do século, está falando aí do século 20, que é o século passado, era de 1,8. Então a gente saiu de 1,8 para quase 3% de crescimento. Então houve um crescimento natural muito maior no Brasil, tá? E aí, gente, a partir das décadas de 60 e 70, esse crescimento natural começa a declinar. Então veja, por que declinou? Eu já tinha equilibrado, eu já não morria tantas pessoas, como eu falei para vocês, havia uma melhora na medicina, havia uma melhora nas condições sanitárias. Mas, gente, a partir de 60 e 70, a maior parte da população brasileira já é urbana. Então ela já saiu do campo e ela foi para a cidade. Então, naturalmente, houve uma queda da natalidade. E houve também uma diminuição do crescimento natural, porque já não nascia tantas pessoas no Brasil. Gente, fora a questão da urbanização, o que mais influenciou foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Você sabe que dentro das condições hoje, a mulher trabalha também, né? Então a mulher trabalha, o homem trabalha. No passado, os nossos avós, né, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava cuidando de casa. Inclusive era condição, né? Era condição. O meu avô, quando casou com minha avó, ele deu essa condição para ela. Olha, eu vou trabalhar e você fica em casa. Você quer assim, se você não quiser, você escolhe trabalhar e eu não fico com você. Era condição, né? Era uma sociedade muito patriarcal, né? Muito voltada ainda para o homem. E a partir da década de 60 e 70, a mulher, ela entra no mercado de trabalho, né? E lógico, gente, ela entrando no mercado de trabalho, ela vai enfrentar muitas barreiras. Primeiro, ter filho, ela pode ser dispensada do emprego. Ter filho, nem sempre tem uma creche para cuidar do filho. Então, assim, a licença maternidade é muito pouco tempo. Então, como é que eu vou ficar, né? Como é que eu vou cuidar desse filho? Né? As creches geralmente não aceitam o filho tão pequeno, né? Então, e outra coisa, né, gente? Quanto mais filho eu tenho na capital ou no lado urbano, vivendo na zona urbana, mais custos eu tenho. Mais custo com alimento, mais custo com educação, mais custo com saúde. E geralmente os pais, claro, querem dar o melhor para o filho. Então quer pagar um plano de saúde, quer dar alimentação que não teve. Às vezes os pais deles não deram. Então ele quer dar uma condição melhor para o seu filho, tá? E também, gente, porque a partir da década de 60 e 70 eu tenho uma popularização dos métodos contraceptivos. Ou seja, eu já tenho aí o uso de pílulas anticoncepcionais, de preservativos. Isso foi popularizado. Então as mulheres já tinham esse acesso. Então, geralmente essa mulher, ela escolhia ter menos filhos a partir da década de 60 e 70. E aí, tá, gente, com isso, né, como eu falei, houve uma sensível queda da fecundidade. Pra você ter ideia, na década de 60, a média de filhos do brasileiro era de quase 6,3 filhos por casal. E aí em 2019, tá, gente, a gente tá com 1,73. Nesse gráfico ele mostra até 2010, ó, 1,90. O nosso índice hoje é 1,73 filhos por casal. Estima-se que o Brasil deva ter um crescimento. O crescimento natural brasileiro ainda é positivo. A gente não está ainda como os países desenvolvidos, que, por exemplo, tem um crescimento vegetativo, um crescimento natural negativo. Ainda não é negativo do Brasil. O Brasil ainda cresce 1,2% ao ano de nascimentos. É pouco, né? O Brasil cresceu muito pouco. Tanto é, pessoal, que o Brasil já não é mais, por exemplo, o 5º país em população do mundo. O Brasil agora é o 6º país em população no mundo. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque houve uma queda da fecundidade do Brasil.
podendo chegar a 0,6 de crescimento em 2030. Esse índice, pessoal, 0,6, ele é bem parecido com o de países desenvolvidos, que, como eu falei em outras aulas, é até negativo. Eu citei em outras aulas que, por exemplo, na Itália, em outros países europeus, se oferece dinheiro para que as mulheres tenham filho. Isso pode, né, acontecer no Brasil no futuro, porque a nossa taxa de natalidade realmente está muito baixa. E, gente, falando da estrutura da população brasileira, a gente não poderia falar das pirâmides etárias. Pirâmides etárias que eu já ensinei para vocês em outras aulas, né? Observe a pirâmide etária do Brasil em 1960. Veja que eu tinha uma grande quantidade de nascimentos, porque a base é muito larga. Eu tenho esse corpo da pirâmide também muito largo, ou seja, eu tinha uma quantidade de adultos para trabalhar no mercado de trabalho. E eu tenho um topo, né, ou também chamado de ápice, muito fino, muito curto. Ou seja, eu não tinha pessoas vivendo muitos anos. Ou seja, a população não envelhecia tanto. As pessoas morriam antes de chegar a idades como 70, 80 anos, né? Já falamos em outras aulas, né, que a média de vida dos brasileiros está 79 anos para a mulher, 73 para os homens. Explicamos também em outras aulas que a mulher vive muito mais do que os homens por conta do cuidado de saúde que a mulher tem, né? E aí, gente, a gente tem uma sensível mudança. Não é mais assim. Eu falando para vocês hoje, a nossa pirâmide não é mais assim. Eu vou mostrar para vocês a pirâmide de 2020. Então, lógico, houve no Brasil quedas de natalidade. Já expliquei para vocês, a mulher no mercado de trabalho é um exemplo, tá? E a gente também melhorou a nossa expectativa de vida. Por quê? Porque o sistema de saúde é melhor. Porque hoje nós temos vacinas que controlam, né? E hoje a vacina é mais aceita. Gente, no início do século passado, nem todo mundo queria se vacinar. As pessoas eram contra a vacina, tinham medo de se vacinar. Então vamos lá. Aí eu tenho, olha a diferença. Olha a pirâmide etária de 2020. Galera, eu vou voltar aqui o slide. 1960, 2000, né? E 20. Aliás, aqui é a de 2000, né? Mas muito parecida com a de 2020, tá, gente? Olha aqui, ó. Eu tenho uma base, né? Essa base é estreita, ou seja, a gente não tem uma quantidade tão grande de nascimentos. Eu ainda tenho um corpo da pirâmide ainda bom, ou seja, eu ainda tenho uma quantidade boa de jovens, tá? Mas observem, pessoal, que eu tenho um alargamento no topo dessa pirâmide, mostrando que a nossa expectativa de vida melhorou. Então, hoje a população brasileira, ela não tem tantos nascimentos. Ainda existe uma boa quantidade de jovens, então a gente tem uma pé ainda boa, né? Eu falei para vocês que na população economicamente ativa, a partir de 15 anos, essas pessoas já entram na PEA, né? Já podem ser consideradas aí pessoas que podem estar trabalhando, né? Então, pessoal, hoje a gente tem um alargamento, né, dessa nossa pirâmide, principalmente no topo. Ou seja, faz com que a gente perceba que a nossa expectativa de vida dê uma melhorada, tá? E aí, claro, a partir do momento que eu tenho uma população idosa, o Brasil começa a ter desafios. Vamos analisar quais são esses desafios. E eu já expliquei para vocês que países europeus hoje têm muitos desafios com populações idosas. Então eu mostrei uma charge que diz assim, ó, o Senhor foi chamado para provar que está vivo. Você chama isso de vida, né? Ou seja, né? Aí é uma charge brincando com a questão da aposentadoria, né? Aí vamos ver aí quais são os desafios, tá? Hoje a população idosa saltou. Em 1970 nós tínhamos 7 milhões de idosos. Gente, 2019 a gente tem 28 milhões e a expectativa é que a gente tenha 64 milhões de idosos em 2050. Então, qual é o desafio? Primeiro, garantir uma melhor qualidade de vida a esses idosos. A aposentadoria não é uma boa qualidade, tanto é que na charge aí o idoso reclama, né? A gente tem que ter uma readequação de políticas públicas para atender essa camada da população, ou seja, ter mais investimentos em área de saúde e também melhorar a questão da aposentadoria. Por quê? Há uma preocupação da questão da concessão de aposentadorias. Quem são os jovens? Como é que a gente vai pagar esses aposentados? Tanto é, gente, que o Brasil já está passando por reformas em relação a como vai pagar esses aposentados. Já existe reforma da Previdência que foi aprovada pelo governo aí no ano passado, tá? E aí no último ponto diz, a diminuição da participação de crianças e jovens de 0 a 19 anos e a maior participação de idosos 60 anos ou mais indicam que a população está passando por um rápido envelhecimento. Então o Brasil já está com a população que vem envelhecendo, que isso é um aspecto já de países desenvolvidos. Característica típica de países que estão em fase de concluir o processo de transição
demográfica. Então o Brasil está passando por esse processo de transição e daqui a algum tempo o Brasil vai ter essa população mais idosa. Isso logicamente vai ser um desafio. Tá, galera? Então era isso, tá? É claro, como eu falei para vocês, o livro didático essa aula não substitui o livro didático. Faça a leitura das páginas indicadas, assista as aulas no YouTube quantas vezes você quiser. Essa aula eu estou gravando para colocar no YouTube, né? E tem outras aulas lá. E aí é isso, tá, gente? Obrigados, saudades e se cuidem, tá, gente? Não deixem de ler as páginas aí, páginas 125 a 129. Muito obrigado.